Perdão, o Eduardo Batista fechou o treino, o portão está aberto, mas a imagem está fechada, a gente não pode mostrar, mas a Lara Mota está de volta para conversar com a gente aqui e trazer mais detalhes daquilo que você viu e a gente não pôde mostrar, Lara Mota. Barrada no baile, Preto. Estou aqui do lado de fora do portão, estou aqui na academia de futebol. Como você bem disse aí, a gente só pôde mostrar uns minutinhos mesmo, só o aquecimento, não deu nem para ver ali quando ele formou as equipes para participarem do treinamento. O que a gente viu foram jogadores bem-humorados, apesar da estreia conturbada na Libertadores. A gente viu o Mina, por exemplo, que não pôde jogar porque estava suspenso, bastante sorridente, brincando com o Borja. Ele deve voltar ao time contra o São Paulo. Deve ter zaga titular, né? Mina e Vitor Hugo. Vitor Hugo que foi suspenso nessa partida de estreia na Libertadores, não vai poder jogar contra o Jorge Wilstermann, mas nesse fim de semana está apto sim. Claro que o Eduardo Batista vai querer ir com força total. Esse é um dilema, né? Ele até estava falando sobre isso na coletiva de imprensa, porque ele precisa poupar alguns jogadores, porque é uma sequência muito desgastante e alguns já vêm de uma série de jogos muito grande. Em compensação, ele não pode também colocar um time considerado secundário, né? Um time reserva, porque são dois clássicos pelo Campeonato Paulista, o primeiro contra o São Paulo e na outra semana contra o Santos fora de casa na Vila Belmiro. A vantagem é que o Palmeiras tem gordura para queimar no Campeonato Paulista, é o líder do Grupo C, para a gente ter uma ideia, tem mais do que o dobro dos pontos do segundo colocado, que é o Novo Horizontino. Então, se tiver que queimar gordura, é no Paulista. O Eduardo não escondeu que a prioridade dele é a Libertadores, então ele vai priorizar sim o jogo do meio da próxima semana contra o Jorge Wilstermann em casa, no Allianz Parque. É bom que seja em casa, né? A gente viu o que aconteceu com o Peñarol no jogo deles contra o Jorge Wilstermann. O Peñarol tão tradicional acabou sendo goleado. Libertadores é assim mesmo. E agora vamos ver como é que o técnico palmeirense vai preparar a equipe. Preto, claro que a gente perguntou para ele de pressão também, né? Porque muitos palmeirenses já estão descontentes. Claro que eles vivem sempre sob a sombra do fantasma do Cuca, que foi campeão brasileiro, e aí houve essa troca, houve essa renovação. E o Eduardo, ele é muito compenetrado sempre, muito sério nas respostas dele. Ele falou que ele já sabia de toda essa pressão e que tem que encarar e tem que ter paciência e planejamento para poder passar bem por todos esses desafios que o Palmeiras tem nesse ano. Eu não sei vocês, eu estou apostando num time com a volta do Tietê, não sei se com o Dudu ou Roger Guedes ali na frente, mas talvez a gente também possa ver pela primeira vez Guerra e Borja atuando juntos com a camisa do Verdão brasileiro, né? Já que eles atuavam assim no Verdão lá da Colômbia, no Atlético Nacional de Medellín. Eu acho que você está certa, Lara, quando você aposta no Tietê, até porque, vamos só fazer uma conta aqui todos nós, rapidinho, nós quatro. Qual era o tempo, a previsão para a recuperação do Tietê? Da cirurgia no úmero? Era de 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. 2 a 3 meses? Isso. E quanto tempo já se passou? Um mês Um e mês e meio. meio. Não chega a 2 meses? Não chega a 2 meses? Acho que não chegou a 2 ainda. Pois é, mas já tem, Lara, 10 dias que o Tietê já foi para o campo para treinar separado ainda dos companheiros dele, mas treinando já com bola. Ou seja, o Eduardo Batista tem a preocupação, e isso se justifica, de deixar ele sempre em contato com a bola e com os companheiros, para não perder muito do ritmo de jogo. Então pode ser mesmo que ele tenha a oportunidade de voltar nessa partida contra o São Paulo. O que você pensa, Ribeirão? Eu penso que ele deve voltar sim. O Eduardo Batista já tinha sinalizado que queria utilizá-lo pelo menos alguns minutos na partida do fim de semana passado pelo Campeonato Paulista. O Red Bull na sexta-feira. Isso, foi na sexta-feira o jogo contra o Red Bull, ele acabou não sendo utilizado, teve que esperar um pouquinho mais. Contra o Tucumã não seria ideal colocá-lo, um jogo mais pegado, um jogo um pouco mais complicado. E agora contra o São Paulo eu acho que ele tem tudo para voltar, até pelo desfalque do Felipe Melo, que levou o terceiro cartão amarelo, não pode atuar, ele faria dupla com o Thiago Santos. Karine, R$100 na sua mão. Lá vem ele. Prieto. R$100, aposta. Ó, Quanto acho você que aposta? a Lara quer os R$100. Você não quer falar. Quanto você aposta que o Tietê vai jogar? Quanto eu Dos aposto? R$100. 60. R$60. 60, vamos ser otimistas. Está acreditando mais ou menos, Lara? Está 60. acreditando mais ou menos, Lara, que vai jogar o Tietê. Diga.
Não, é que vocês estavam falando da partida contra o Red Bull Brasil, que foi a última partida do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, e ele até citou esse jogo durante a entrevista coletiva, o técnico Eduardo Batista, para lembrar que nessa partida contra o Red Bull ele acabou testando o Guerra num posicionamento diferente, jogando um pouco mais pela lateral. Por que isso? Porque o Guerra, na verdade, ele tem a mesma posição, ele exerce a mesma função que o Dudu. E o Dudu está muito bem, é muito complicado ele sacar o Dudu do time, a não ser que seja para poupar mesmo. Então ele tem estudado outras alternativas de posicionamento para o Guerra, justamente para poder ter num futuro próximo os dois atuando juntos, quem sabe não ficar Dudu ou Guerra, ter que escolher um só. Mas que dúvida boa, né? Porque não são todos os times do Brasil que têm essa possibilidade, aí quando perde um jogador importante, de ter outro à altura para substituir. O Palmeiras sempre diz muito isso, né? Que eles não têm um time forte, eles têm um elenco forte, Preto. Lara, continua com a gente mais um pouquinho, por favor. Eu só tenho que interromper aqui porque eu tenho uma informação que, claro, para você que é repórter, também é importante, para todo mundo que está acompanhando o Boa Tarde Fox, porque esta é uma expectativa que já vem de muito tempo e que acaba se efetivando agora aquilo que se esperava e principalmente atendendo aí aos anseios do goleiro Bruno. Então coloca na tela para a gente aí a informação. O goleiro Bruno volta a trabalhar, volta para os gramados. Acerta por 2 anos com o Boa Esporte Clube e volta ao futebol. Então está aí a foto, no centro da foto, o goleiro Bruno. Então vai vestir a camisa do Boa, ele está em liberdade e tem o direito de voltar a trabalhar, de estar junto à sociedade e se reconstruir aí emocionalmente, né? Então está de volta o Bruno. Boa Vista que subiu da Série C para a Série... Boa Esporte, perdão. Boa Esporte que subiu da Série C para a Série B. Portanto, então o Bruno vai ter esse desafio pela frente nesses 2 anos, né, gente? Ele que passou pelo Atlético Mineiro, a gente sabe também que ele fez carreira no Corinthians, mas se destacou mesmo no Flamengo. E ficou 6 anos, então, na prisão e agora está retomando a atividade que ele tanto treinou também quando estava condenado. Então, o Boa que volta para a Série B, que já disputou a Série B, está de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro e o goleiro Bruno está com o time, se apresenta na terça-feira, não é isso? Hoje exatamente, é sexta-feira, terça-feira. Tem mais um final de semana aí, na terça-feira volta aos trabalhos o goleiro Bruno, vestindo a camisa do Boa Esporte Clube. Vamos voltar com a Lara Mota aqui, que está na porta da academia do Palmeiras, o Verdão. Lara, vamos trabalhar aqui com as escalações de Palmeiras e São Paulo, o clássico do Paulistão desse final de semana. Então vamos ver o que o Ribeirão preparou para a gente e a Lara vai também trazendo e acrescentando informações. Diga aí, Ribeirão. Vamos lá, Fernando Praz deve seguir no gol do Palmeiras com o Fabiano. Na minha opinião, ele deve substituir o Jean. Por desgaste físico, o Jean pode ser poupado. Na semana que vem, o Palmeiras já tem compromisso importante contra o Jorge Wilstermann. Na sequência, outro clássico contra o Santos. O Mina não atuou no meio de semana suspenso, deve ser titular, assim como o Vitor Hugo, que saiu aos 19 do primeiro tempo expulso, então deve ser escalado nessa partida. O Egídio deve ser utilizado na esquerda no lugar do Zé Roberto, que deve ser poupado. Vem numa sequência muito grande aos 42 anos. No meio campo, o Felipe Melo desfalque, levou 3º cartão amarelo contra o Red Bull. Então o Thiago Santos deve ser titular com a volta do Tietê ao lado dele. E na minha opinião, se o Dudu realmente for preservado nessa partida, o Guerra atua centralizado com o Michel Bastos, que não atuou todo o tempo contra o Tucumã, aberto pela direita. O Roger Guedes pela esquerda com o Borja à frente. E aí fica a dúvida se o Borja será utilizado ou não nessa partida. Se ele não entrar em campo, aí o William deve ser o titular. Mas eu acredito que para dar mais ritmo de jogo para o Borja e entrosamento com os companheiros, o Eduardo deva utilizá-lo. Carimba, Lara Mota. É isso mesmo? São essas as informações que você tem? Ou, quer dizer, a gente não informações combinou, não, a gente viu, não Preto, sabe, né? Mas tá igualzinha a minha anotação aqui. Então tá bom. E não conversamos antes, hein, Lara? Porque eu acho que o Fabiano joga mesmo. O Fabiano foi o gol do fez o gol do título, né? No ano passado, já está liberado pelo departamento médico. E é uma sequência muito difícil, né? Em que o Eduardo Batista pouco vai ter tempo para treinar, na verdade, né? Vai resolver os problemas de posicionamento, acertar qualquer falha que o time vier a ter, mas na conversa mesmo, porque não tem tempo hábil para colocar o time em campo e esboçar o que ele pretende. Então, ele até brincou, assim, ninguém está se preparando para essas partidas de agora, desde ontem ou desde hoje.
Eles estão se preparando há 2 meses, porque agora não tem tempo para ficar arrumando em cima da hora se tiver que fazer alguma substituição e tiver que trocar alguma peça. Tá certo. Vamos lá com a escalação do São Paulo agora. Então vamos nessa. Coloca aí na tela pra gente o time do Rogério Ceni. Vamos lá, o Denis segue no gol. A gente falou há pouco, o Sidão tá com uma lombalgia, segue fora. Na direita fica uma dúvida se o Buffarini será o titular ou se o Bruno vai seguir na equipe do São Paulo. Na zaga ali central, o Douglas e o Lugano disputam posição. O Breno estava gripado, ele foi relacionado, mas não está 100% de suas condições. Se o Breno realmente não tiver condições amanhã, no momento do jogo, deve jogar o Douglas ou o Lugano ao lado do Rodrigo Caio. O Júnior Tavares, que está em grande fase na lateral esquerda. No meio, o João Schmidt, com o Cícero, Thiago Mendes, Cueva, na frente, Luiz Araújo e Lucas Prato. Esse deve ser o time do São Paulo no Choque Rei de amanhã no Allianz Parque. Bom, a Lara Mota, com alguns passinhos para o lado esquerdo, ela estaria ali em frente ao centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube, não é? Vamos mostrar? Mostra, dá para mostrar? Mostra aí. Vamos lá. Tem até uma outra equipe de TV o carro aí, que está cuidado. Preparando para fazer uma entrada ao vivo. Você não pode andar muito porque tem um carro saindo aqui agora, mas vamos mostrar ali. Atrás daquele muro tem uma grade ali, já tem uma guarita. Eu não sei se o Leonardo Brunello consegue mostrar. Aquela guarita já é do São Paulo, já tem um símbolo do São Paulo ali. Do lado de lá, o muro está pintado de vermelho. Ali é o CT do São Paulo. A divisão é mesmo feita só por um muro. Então, pulou o muro, já está no adversário, dá para dar aquela espiadinha, né? Mas não acontece isso, não. Mas que existe observação, isso existe. O próprio Eduardo Batista disse durante a entrevista coletiva que tem acompanhado o trabalho do Rogério, que está muito feliz por ver que ele está conseguindo arrumar o time, fazer as coisas darem certo, que ele fica também muito contente sempre que ele vê novos jogadores sendo lançados. O São Paulo tem um time muito jovem, com várias revelações, e revelou uma preocupação especial com o Luiz Araújo, que ele considera um jogador muito veloz, muito difícil de marcar. Diz que, óbvio, não vai ter uma marcação específica só para ele, mas vai exigir sim uma atenção, um combate maior dentro de campo, porque o Luiz Araújo preocupa. A informação que a gente tem é que o Cueva está liberado pelo departamento médico mesmo, como o Ribeirão colocou aí na escalação. Havia preocupação, né, porque ele tinha tomado uma pancada, podia ter algum problema muscular e ficar fora do clássico, mas vai para o jogo, tanto ele quanto o Luiz Araújo estão 100% para essa partida deste sábado no Allianz Parque. Lara Mota, muito obrigado. Nós temos as imagens também aí do Rogério Ceni preparando o time do São Paulo. A Lara trouxe as informações do Verdão pra gente, acompanhou parte do treino do Palmeiras, ela acompanhou toda a entrevista do técnico Eduardo Batista. Tá aí o Cueva, sorridente, alegre. Belo penteado, hein? Vai soltar a voz daqui a pouco, vamos ver se ele canta tudo isso mesmo. Dizem que é um cantor sensacional, um tenor. O Cueva? Você não sabia? Não. Você nunca viu ele cantando? Não. Uma coisa é certa, que ele está relacionado com o clássico, ele está. Agora, se canta bem... Eu quero ver. Eu vou te mostrar já. Mas antes... Antes, a gente mostra uma reportagem traçando um comparativo. Já que os dois treinam lado a lado, a gente preparou também uma matéria falando dos dois elencos que se encaram, então, nesse Choque Rei amanhã em São Paulo. Dois rivais históricos. Um terminou o ano conquistando o Brasil. O outro precisando virar a página após uma temporada desastrosa. E 2017 fez bem para as duas equipes, cada um de uma forma. O Palmeiras foi às compras, montou uma equipe recheada de estrelas e apostou num técnico jovem para comandar uma verdadeira seleção. Eduardo Batista chegou com certa desconfiança e ainda está longe de agradar. O torcedor quer mais, tendo em vista os craques que chegaram. Os resultados vêm acontecendo, mas as atuações, essas ainda estão longe de convencer. É um time que tem uma responsabilidade muito grande. É um time que, por ser fato de ser o campeão brasileiro, né, tem uma cobrança externa e interna da gente mesmo de fazer a coisa certa, de fazer um bom futebol, de ganhar jogos. Né? Então, isso é natural. Né? A gente tem que ter tranquilidade para trabalhar o dia a dia. Agora quem vem apostando mesmo é o tricolor paulista. Rogério Ceni virou técnico e nos primeiros atos já deu moral para a molecada do elenco. Nós não podemos gastar mais de 20 milhões, por exemplo, por ano para manter um centro de treinamento sem aproveitar jogadores da categoria de base. Luiz Araújo evoluiu.
Júnior Tavares tomou conta da lateral esquerda. São apenas alguns dos exemplos do renovado time tricolor. Aliados aos remanescentes, como o peruano Cueva, e as novas contratações, como Prato, Sidão e Jusilei, o São Paulo de Ceni vem esbanjando confiança. O time que se lança para frente tem levantado um dado curioso: melhor ataque disparado do Campeonato Paulista, 21 bolas na rede. Enquanto ataca, vem dando espaços. E o setor defensivo tem sido a principal dor de cabeça do treinador e de sua torcida. O tricolor tem a terceira pior defesa da competição. Mesmo assim, lidera com folga o Grupo B. E assim, as duas equipes chegam para o clássico deste sábado no Allianz Parque. De um lado, a constelação palmeirense. Do outro, o ofensivo e renovado São Paulo. Resta saber quais destas características farão uma diferença dentro de campo. Bom, aí informações então de Palmeiras e São Paulo. Acompanhamos aí a reportagem, o clássico que vai movimentar a cidade de São Paulo no final de semana pelo Paulistão 2017. E tem mais informações, né? Temos mais informações para colocar na tela, para o pessoal ficar ligado então, Paulistão 2017. Amanhã então tem esse clássico choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Traçamos um raio-x. Eu sei que você não gosta de raio-x, mas é o que mais casa, uma tomografia computadorizada. Tá? Tomografia uma ressonância magnética. Boa, coisa que é moderna. 71,4% aproveitamento do Palmeiras, gente, contra 67,7% do aproveitamento do São Paulo. Isso no Paulistão, é bom ressaltar. Tudo no Paulistão, tá, gente? 14 gols marcados o Palmeiras contra 21 do São Paulo. Gols sofridos, somente 4 para o lado do Verdão, 14 para o lado do São Paulo. E é isso que chama atenção, por isso que a ausência do Maicon preocupa também o Rogério Ceni. Invicto a 2 jogos na situação do Palmeiras e o São Paulo está invicto a 5 jogos. Vive um momento interessante e bom aí que o torcedor deve estar satisfeito, pelo menos no ataque. Vou mostrar para vocês agora, Ribeirão, presta atenção, o Cueva cantando. Ele vai soltar a voz, o jogador de São Paulo. Coloca pra gente aí. Tomaré para poder olvidarte, tomaré para poder vivir sin ti. Y ese amor nada tiene sentido, corazón, ya no me hagas sufrir a ti, para que te morrer. Então. Não falei que ele é bom? Olha. Bem que ele joga futebol, porque se dependesse da voz dele... Você não gostou? Eu não gostei. Você não gostou da música também? Eu gostei. Não, a música sim é bacana, eu gosto desse ritmo latino. Eu gostei, achei Amor que ele canta bem. De Tonho Centelha. Eu sou mais fã dele jogando futebol do que cantando, viu, Preto? Vamos lá pro quiz, então, a dica 2 desta sexta-feira. A primeira foi, conquistei mais de 10 títulos importantes. Já sei Você sempre sabe. Agora eu sei, vou escrever aqui pra você. Não, ok. Nunca marquei um gol pela minha seleção. Qual seleção? Nosso companheiro... Da Islândia, da Finlândia...